Olá, me chamo Igor Bartolomeu, sou do terceiro semestre de licenciatura em matemática e faço parte da equipe 2 da prova. E essa é a minha segunda questão. A segunda questão é sobre integrais triplas em coordenadas esféricas. E a segunda questão diz o seguinte: encontre o volume do sólido que está dentro da esfera x² mais y² mais z² igual a 4 e acima do plano XY e abaixo do cone z igual a raiz de x² mais y². Bom, primeiro, quando se trata de integrais triplas, o volume é igual a integral tripla de 1dv. E quando se trata de coordenadas esféricas, nós utilizamos três parâmetros, que é o θ, o φ e o ρ. São os três parâmetros que utilizamos na coordenadas esféricas, o θ, o φ e o ρ. E quando se trata de coordenadas esféricas, o x, o y e o z, eles recebem as seguintes funções: o ρ, que multiplica o seno de φ vezes o cosseno de θ. O y, ele representa o ρ, que multiplica seno de φ, que multiplica seno de θ. E o z, ele fica sendo igual a ρ, que multiplica seno de φ. Agora, como utilizamos isso na questão? Quando fazemos a derivada de dx, dy e dz, nós temos ρ² seno de φ, que multiplica dρ, dφ e dθ. Então, fica desse jeito aqui, e é dessa forma que a gente utiliza em coordenadas esféricas. A gente substitui aqui nesse lugar desse dv, vai ficar sendo 1 ρ² seno de φ, derivada de ρ, derivada de φ, derivada de θ. Então, a gente substitui aqui, vai ficar volume é igual a integral tripla de ρ² seno de φ, derivada de ρ, derivada de φ, derivada de θ. Agora, essas daqui são as variações. E como encontramos essas variações? Bom, como encontramos essas variações? Primeiro, a gente observa em θ. θ, o máximo que ele pode ter é 2π. Por que 2π? Porque a gente analisa o quanto que ele dá essa volta ao redor do eixo Z. E como podemos observar, o cone aqui, ele dá uma volta completa ao redor do eixo Z, ou seja, uma volta de 360 graus. Isso em radiando é 2π. O φ aqui, o máximo que ele vai chegar é em 45 graus. Por que 45 graus? Porque é a distância do eixo Z até essa ponta aqui desse objeto. Ou seja, é esse ângulo aqui que é formado entre Z e o ângulo aberto pelo objeto. A gente consegue perceber que é 45 graus porque quando a gente substitui aqui na fórmula do cone y igual a zero, a gente vai ter duas retas. Vai ter a reta Z é igual a x e Z é igual a menos x. Ou seja, essas retas aqui só provam que quando vai ficar ao redor aqui do cone, essa abertura que dá origem até o ponto final aqui da esfera vai ficar sendo de 45 graus, porque vai ser sempre 45 graus ao redor da circunferência aqui, que vai ser formada pelo cone. Vai ser sempre 45 graus. E o ρ, a distância é sempre 2, porque é a distância da origem até o ponto final aqui da esfera. E essa distância vai ser sempre 2, porque como podemos observar aqui da esfera, x² mais y² mais z² é igual a 4, a gente consegue notar nesse 4 aqui, que vai ser sempre 2 a distância da origem até o ponto final aqui da esfera.
Tá, agora tendo observado essas variações, a gente observa aqui que o θ vai de 0 a 2π, o φ vai de 0 a 45 graus, que é π sobre 4, e o ρ varia de 0 a 2, que é a distância da origem até o ponto final da esfera. Então a gente substitui aqui, ó, o que vem pela ordem, né? Que é ρ ao quadrado, seno de φ, d ρ, d φ, dθ. A gente pega o primeiro, que é, vamos resolver de dentro para fora, a gente vai substituindo aqui nas integrais o que vem primeiro, né? Vem primeiro d ρ. A gente pega aqui o ρ, que é de 0 a 2. A gente substitui aqui, ó, de 0 até 2 no ρ. Agora no φ, a gente analisa que vai de 0 até 45 graus. Então a gente pega aqui o d ρ e põe na segunda integral aqui, de 0 até 45 graus. E o dθ, ele varia de 0, o θ, né? Ele varia de 0 até 2π. E como é o último, a gente coloca aqui na última integral, que é de 0 a 2π. E bom, tendo essa equação aqui, que demora um pouco para conseguir ela, a gente tem que deduzir bastante da questão, a gente já consegue desenvolver a equação, certo? Então com isso a gente já consegue resolver. Ok, então resolvendo aqui de dentro para fora, a gente vai encontrar primeiro o ρ aqui, né? Derivada de ρ, que vai ser integral de 0 a 2 do ρ ao quadrado, seno de φ, dρ. A gente integrando isso, a gente substitui apenas aqui no ρ. A gente vai integrar somente o ρ, porque aqui a derivada de ρ, entendeu? Então vamos pegar aqui, vai integrar somente ele, e ρ está ao quadrado. Vamos pegar ρ ao quadrado mais 1, que é da integral, vai ficar ρ ao cubo sobre 3, que o que está em cima vai ficar sobre 3 aqui embaixo. E multiplicando por seno de φ, vai ficar normal, ele não vai ser integrado, porque só estamos trabalhando com dρ. E vai ficar aqui no intervalo de 2 a 0. Agora, substituindo esse intervalo aqui de 2 a 0, a gente tem o seguinte, vamos colocar o 2 aqui no ρ, né? Vamos colocar o 2 no ρ, aí vai ficar ao cubo sobre 3. Colocamos os 2 aqui, vai ficar 2 ao cubo, que é 8. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vai ficar 8 sobre 3, né? E vamos apenas repetir o seno de φ. Vai ficar aqui, seno de φ. O zero, a gente sabe que se colocar o zero aqui, vai somente zerar aqui, e depois vai ser multiplicado por seno, que vai zerar também. Então não precisamos colocar zero, vai ficar somente isso. Essa aqui é o resultado da primeira integral. Tá? Agora, como estamos resolvendo de dentro para fora, a segunda integral vai ser dφ. Aqui, ó, dφ. E vamos pegar esse dφ e usar 0 até 45 graus. Com o resultado que obtivemos aqui, né, no dρ, vamos utilizar esse resultado integrando agora em dφ. Tá, fazendo agora a segunda integral aqui, que é em dφ, nós pegamos aqui o zero variando de... não, a integral variando de 0 a 45 graus, de 8 sobre 3, vezes o seno de φ, que multiplica dφ. Isso aqui é igual. Como estamos derivando em relação a φ, nós vamos... não, estamos integrando em relação a φ aqui, né? Vamos integrar somente esse seno de φ. E sabemos que a integral de seno é menos cosseno. Então, vamos para cá, vamos passar para cá dessa forma. Vamos repetir esse 8 sobre 3. 8 sobre 3. Como aqui é menos cosseno, nós pegamos o menos do menos cosseno e passamos aqui para frente. Vai ficar menos 8 sobre 3. E apenas repetimos cosseno de φ. Vai ficar aqui φ.
menos 8 sobre 3 vezes cosseno de φ. E aqui vai ficar o intervalo de 0 a 45 graus, que é π sobre 4. Isso aqui é igual, resolvendo aqui dentro, né? Nós temos que substituir. Vamos substituir aqui 45 graus em φ aqui. Ou seja, cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, multiplicando raiz de 2 sobre 2, aqui vezes menos 8 sobre 3, a gente pode cancelar o sobre 2 do raiz de 2 sobre 2 com 8, que vai dar 4 aqui. Vai ficar 4 sobre 3 e multiplicar o raiz de 2 em cima. Vai ficar menos, aqui, vamos passando aqui, menos 4 sobre 2 de 3. Ou seja, ficou entendido que raiz de 2 sobre 2, a gente divide o 8 sobre 2, né? Vai ficar 4, e multiplica sobre raiz de 2. Vai dar menos 4 sobre 2, dividido por 3. E de 0, quando multiplicarmos por 0, vai apenas repetir aqui o 8 sobre 3. Por que fica sendo aqui 8 sobre 3? Porque o cosseno de 0, né, fica sendo 1. E como já é o segundo parâmetro, vai ficar o menos da fórmula com esse menos aqui do 8 sobre 3. Vai ficar mais. Vai ficar mais 8 sobre 3. Entendeu? Aqui vai ficar 1, porque é cosseno de 0. Vai ficar só 1. E aqui com o menos da fórmula vai ficar positivo. Então, fica menos 4 raiz de 2 sobre 3, mais 8 sobre 3, que é igual a... esse aqui praticamente é o resultado. Então, apenas simplificando aqui, a gente pode colocar 4 sobre 3, que multiplica por 2, menos a raiz de 2. Multiplicando esse por esse, vai resultar nisso daqui. Então, esse é o resultado apenas simplificado. Então, essa era a terceira integral. Agora a gente vê aqui a segunda, que é dθ, e o resultado que deu até φ, a gente coloca em θ e usando agora de 0 a 2π. Então, a gente pegando aqui o resultado de 4 sobre 3, que multiplica 2 menos raiz de 2, e colocando aqui no dθ, a gente vai ficar com 0, com integral de 0 até 2π, 4 sobre 3, que multiplica 2 menos raiz de 2 de dθ. E como só tem o dθ aqui, isso aqui fica sendo uma constante, a gente pode simplesmente deixar ele fora da integral e integrar somente a derivada de θ. E a derivada de θ, a gente só volta a derivada, vai ficar apenas θ. E quando ficar apenas θ aqui, a gente basta substituir em cada um. Ou seja, vai ficar 0, vai ficar primeiro de cima 2π, vai ficar 2π, que multiplica por 4, vai ficar 8π sobre 3, que multiplica 2 menos a raiz de 2. E quando colocamos o 0 aqui no θ, que ele foi integrado, né, sumiu esse d, quando colocarmos 0 aqui, ele vai multiplicar 0 por toda essa constante e vai cancelar ela. Vai ser diferente desse caso aqui que não cancelou, porque esse daqui ele estava tirando o cosseno de 0. Esse foi um dos poucos casos que não anula, porque o 0 quase sempre anula a questão, e nesse caso aqui ela anula. Então o 0 vai anular toda essa constante aqui, quando substituímos o intervalo por 0. Então vamos poder substituir somente por 2π, que vai ser π aqui multiplicado, vai ficar 4 vezes 2π, que vai ser 8π. Isso sobre 3 e multiplicado por 2 menos a raiz de 2. Então vamos somente multiplicar esse daqui por 2π, que vai ser 8π sobre 3 multiplicado 2 menos a raiz de 2. Esse é o resultado.